Olá, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo traz uma palavra aos nossos corações. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 17. Veja bem o conselho que o Espírito Santo está trazendo nesse dia de hoje para a gente. Às vezes você não escutou um conselho da sua mãe ou do seu pai, mas hoje o Espírito Santo está trazendo um conselho individualmente para cada um de nós. Provérbios 30, 17 fala bem assim: os olhos que zombam do pai ou despreza a obediência da mãe, corvos dos ribeiros os arrancarão e os pintão das águias os comerão. Veja bem, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, está escrito bem assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que seja prolongado os dias das nossas vidas. Como que é honrar o nosso pai e a nossa mãe? É obedecer. É obedecer os conselhos que os pais dão para a gente. Mas por muitas vezes, você vai falar bem assim: ô irmão, hoje eu não tenho pai, não tenho mãe mais. Mas o Espírito Santo vai revelar aqui ainda para a gente ainda. Você que fala que não tem mais mãe, que não tem mais pai. Eu também não tenho mais mãe, também não tenho mais pai. Mas hoje eu tenho uma mãe. A minha mãe hoje é a igreja. Da mesma forma que a mãe gera, a igreja também gera. A minha mãe é a palavra. São os conselhos que a gente abre a Bíblia e está aqui. Quantos conselhos que as nossas mães, que os nossos pais nos dão. O meu pai, hoje, eu perdi o meu pai aqui hoje na terra, mas eu tenho um pai. O meu pai criador, que é Deus, e tem um segundo pai, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem um terceiro pai, que é o nosso pastor. Mas eu posso falar para você que nós temos um quarto pai, que é o Senhor Jesus Cristo, é aquele pastor do Salmo 23. Mas vamos aqui para você entender o que o Espírito Santo traz para a gente nesse dia de hoje, em Provérbios capítulo 30, 17, e no livro de Êxodo capítulo 20, 12. Aqui está falando para a gente honrar os nossos pais, para que seja prolongado os nossos dias aqui na terra. O Espírito Santo nos mostrou que para honrar é obedecer. Aqui está falando aqueles filhos que zombam do pai ou da mãe. Zombar é não ouvir os conselhos que os pais dão. Quantas vezes que a gente já ouviu um conselho do pai ou da mãe falando: filho, não faça isso. Filho, não anda com essa companhia. Quantas vezes que a mãe e o pai falam: filho, não viaja com esse homem, não saia com esse homem, não se envolva com essas pessoas. Mas por muitas das vezes, tem pessoas que zombam do pai e da mãe. Nós temos grandes exemplos aqui na Bíblia de pessoas que zombaram do conselho da mãe e do pai. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 15, que muitas pessoas já sabem, mas eu convido você, se você tiver um tempinho, de ler Lucas 15, que está falando da parábola do filho pródigo. Aquele filho pródigo, ele zombou do pai dele, ele pediu a herança do pai dele, ele não andava segundo os conselhos do pai, porque aquele pai deu bons conselhos para ele, ensinou ele, mas ele preferiu a parte da herança. E a palavra fala no livro de Lucas capítulo 15, que ele foi para uma cidade, ali ele gastou o dinheiro todo, foi parar dentro de um chiqueiro. Ele queria comer lavagens dos porcos. Só que a palavra fala para a gente, e a gente pode conjecturar, que ele só acordou no momento que ele estava no chiqueiro.
Mas nós também temos aqui outro exemplo no livro de Juízes, capítulo de número 14. Está falando de Sansão. Sansão, a mãe e o pai falou com ele para ele não se envolver com a primeira esposa dele. Ele desobedeceu. Ele falou: não, eu quero essa mulher. Mas o pai e a mãe falou para ele não se envolver com mulheres do mundo. E hoje, meu irmão, quantas vezes que sua mãe e seu pai dão conselho para você não se envolver com pessoas que estão aí no mundo? A igreja está cheia de pessoas que estão ao seu alcance, mas você prefere envolver com pessoas que vai te desviar, que vai afastar você dos caminhos do Senhor. É muito mais fácil essas pessoas afastar você dos caminhos do Senhor do que você trazer essas pessoas para dentro dos caminhos do Senhor. Assim foi a vida de Sansão. Sansão casou pela primeira vez. Ele ficou tão iludido, mas depois que ele casou, o pai da noiva foi lá e tomou e deu ela para outra pessoa. Depois ele se envolveu em uma prostituta. Depois ele se envolveu com Dalila. Ali foi o quê? A destruição total de Sansão. E a palavra fala que arrancaram os olhos deles. Quantas pessoas hoje que deixam de ouvir o conselho da mãe e do pai, estão aí tropeçando na vida, estão caindo na vida, estão errantes na vida, estão indo como filho pródigo para dentro de um chiqueiro, estão indo para a lama. Quantas pessoas hoje que estão errando na vida por não ter obedecido o conselho da mãe e do pai. Quantas pessoas hoje que estão rastejando dentro da lama como aquele filho pródigo rastejou. Mas o Espírito Santo também tem vários e vários exemplos na Bíblia. Hoje também o Espírito Santo traz para a gente, no livro de Jeremias, capítulo de número 39, vai estar falando de um rei chamado Zedequias. Mas antes, o rei Josias foi um dos melhores reis de Judá. Deu bons conselhos para o rei chamado Zedequias. Só que esse rei chamado Zedequias, ele não quis obedecer, ele não quis seguir os exemplos, ele não quis honrar o pai dele, os conselhos que o pai dele, ele zombou do pai dele. E o final dele foi muito triste. A palavra fala, no livro de Jeremias 39, no versículo de número 7, que os olhos dele também foram arrancados. Só que antes de arrancar os olhos dele, ele viu matar os próprios filhos dele. Depois arrancaram os olhos dele. E como está falando aqui em Provérbios 30, 17, fala que os corvos hoje, simbolicamente, vai estar mostrando uma imagem do diabo. O diabo hoje quer arrancar os olhos das pessoas, para as pessoas andar errante, para as pessoas andar trupicando, caindo nos caminhos, saindo rastejando. O diabo tem um propósito de matar, roubar e destruir. Quantas famílias que estão destruídas por não obedecer o conselho da mãe e do pai. Quantas famílias hoje que estão perdendo os filhos tão cedo, por não obedecer um conselho da sua mãe e do seu pai. E a primeira coisa que o corvo faz é arrancar os olhos. A primeira parte que ele faz é arrancar os olhos. Os olhos também, se você for pesquisar, os olhos têm água dentro dele. A água é a palavra. O diabo arranca os olhos e arranca o que? A água, que é a palavra. O diabo hoje quer tirar tudo que você tem. O diabo quer arrancar os seus olhos. Se você arrancar os olhos, nós vemos aqui que Sansão, ele perdeu tudo. Nós podemos conjecturar e imaginar que Sansão passou grandes dias difíceis na vida dele. Que depois que Dalila cortou as 7 tranças dele, veio o inimigo, prendeu ele, levou ele.
A palavra fala que as pessoas nossa, não vou conseguir falar a palavra não, meus irmãos. Zombava dele. Isso, obrigado, Espírito Santo. Zombava deles. Zombava de Sansão. A palavra fala que também quem moía, colocou ele para trabalhar como escravo mesmo, para moer, para trabalhar naquele moinho. E aquele moinho era um serviço de burro, de jumento, que tem força, que tem o quê? Uma resistência. E Sansão fez esse trabalho. A palavra também fala que Sansão passou como palhaço. As pessoas chamavam ele para fazer elas rirem. Olha para você ver o final da vida de Sansão, e foi arrancado os olhos dele. Olha para você ver o que não é obedecer um conselho da mãe e do pai. O sofrimento de Sansão. Mas a palavra fala que ele sobreviveu. O cabelo dele cresceu. Mas ele morreu cego. Uma mãe, meu irmão, minha irmã, ela faz de um tudo para te dar o alimento. Ela deixa de comer, mas ela não deixa os seus filhos passar fome. Jesus, por várias vezes, vamos conjecturar, e vou falar por várias vezes, a palavra não fala várias vezes, mas estamos conjecturando. Jesus fala que ele quis juntar o povo dele como a galinha junta os seus pintainhos. Jesus quis colocar cada um de nós debaixo das asas dele. Se você for pesquisar naquela época, tem muitas galinhas, as pessoas tinham inveja, as pessoas não têm aquela alegria de ver a prosperidade dos outros. Se você quer conhecer um seu inimigo, não é na sua fraqueza, e sim é na sua alegria. Aquelas pessoas não tinham alegria de ver aquela outra pessoa próspera. Ia lá e incendiava os galinheiros. Mas a galinha vinha e juntava os seus pintainhos debaixo das suas asas. Ela se queimava, ela morria, mas os seus pintainhos ficavam ali. Assim é Jesus querendo fazer na nossa vida. Assim é uma mãe e um pai querendo fazer na sua vida, meu irmão. Não zomba o seu pai, não zomba o conselho da sua mãe. Anda segundo os conselhos da sua mãe e do seu pai, para como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Se você honrar a sua mãe e seu pai, Deus vai prolongar os dias da sua vida. Como que vai prolongar? Se você obedecer os conselhos da sua mãe e do seu pai, você não vai entrar no mundo das drogas, da prostituição, do roubo. Como o Espírito Santo nos falou, uma mãe não gera um filho para ver ele dentro de um caixão. Uma mãe não gera um filho para visitar um filho na cadeia. Se você for para analisar, meu irmão, minha irmã, sua mãe já te deu conselho para isso. Mas mediante dessa palavra que o Espírito Santo está trazendo para a gente hoje, você fala que não tem pai, que não tem mãe, como eu também não tenho. Mas hoje você tem a igreja, que é a sua mãe. A igreja gera como a mãe também gera. Vai dentro da igreja, tem pessoas que vai te dar conselhos, tem pessoas que vai te aconselhar na sua vida espiritual, na sua vida cotidiana, dentro do seu relacionamento. Mas se você falar que não tem uma igreja, você tem a Bíblia, que é a nossa mãe, que é a palavra, que é o conselho. Se você falar que não tem um pai, você tem Deus como seu pai, recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, como está falando no livro de João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Você tem um segundo pai, que é o pastor. Você tem um pastor que pode te orientar, pode te dar um conselho. Mas tem um pastor acima de todos os pastores. Tem um pastor que está acima de tudo, porque a palavra fala que todo joelho confessará, que toda língua, melhor dizendo, que toda língua confessará e todo joelho dobrará, que é o Senhor Jesus Cristo. É aquele pastor do Salmo 23. As pessoas conhecem o pastor do Salmo 23,
mas não conhecem, melhor dizendo, as pessoas conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo, que é o seu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, para estar fechando aqui, no livro de Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 6, vamos aqui só para estar lendo aqui rapidinho. Fala bem assim: o Senhor Todo-Poderoso diz ao sacerdote: os filhos respeitam o pai, e o escravo respeita o Senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não dão honra a Deus? Conjecturar a palavra para estar fechando. Se você fala que Deus é seu pai, por que você não dá honra a Deus? Por que você não obedece a sua mãe, que é a palavra? Por que você zomba a palavra? Por que você não escuta? Se você for para analisar os 3 últimos vídeos e áudio que o Espírito Santo nos deu, foi só conselhos. Foi só conselhos como a sua mãe um dia te deu, como o seu pai um dia te deu. Hoje o Espírito Santo está te dando um novo conselho. Se hoje você quer ter um dia prolongado aqui na terra, honra o seu pai, a sua mãe. Mas se você não tem um pai ou uma mãe, como está falando em Malaquias 1, 6, você fala que Deus é seu pai, mas você não dá honra para ele. E hoje você pode dar honra para Deus, recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, voltando para os caminhos do Senhor, reconciliando com o Senhor, porque Jesus está voltando. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima, meu irmão. Escuta o conselho que hoje o Espírito Santo está te dando aqui, através da palavra. A palavra é sua mãe. Sua mãe já por muitas vezes já falou para você. E você está preferindo andar nos caminhos do mundo. O mundo só vai te trazer sofrimento. Só dor. Então, meu irmão, não se esqueça. Se você hoje quer ter longos dias na terra, honra os conselhos que a sua mãe, que o seu pai dá. Não zomba os conselhos, como está falando em Provérbios, capítulo 30, 17. Nós temos 3 exemplos. O primeiro do filho pródigo, o segundo de Sansão, o terceiro do filho do rei Josias, que chama Zedequias. Então, meu irmão, você pode honrar ou desonrar, mas hoje, honra o que o Espírito Santo está trazendo para você aqui hoje. Não zomba da palavra. Os corvos vão arrancar os olhos dessas pessoas. Os corvos simbolizam o diabo. Quantas pessoas que estão errantes nessa vida, tropicando, caindo, rastejando, por um dia não ter ouvido um conselho da mãe e do pai. Mais uma vez o Espírito Santo fala: uma mãe e um pai não geram um filho para ver ele dentro do caixão, para ver ele dentro de uma cadeia, para ver ele sofrendo. Assim é Deus, assim é Jesus. Jesus não nos gerou para ver a gente sofrendo. Por isso que Jesus deixou a mãe, que é a palavra, para nos dar esse conselho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, esteja na vida de cada um de vocês. Se hoje, meu irmão, se você está sentindo uma dor, se hoje você está precisando de uma libertação, nesse momento o Espírito Santo vai colocar uma unção poderosa nas minhas mãos e transferindo para as suas mãos, aonde que tiver uma dor, pelo poder que é no nome de Jesus, eu já ministro cura na sua vida, eu já ministro libertação na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja curado, liberto pelo poder que há no nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Um forte abraço, não se esqueça, Jesus está voltando.